Uma coisa curiosa no Brasil. Bilionário recebendo isenção fiscal? Normal. Banco negociando influência com políticos? Normal. Deputado distribuindo dinheiro disfarçado de emenda? Normal. Agora... Loucura! Loucura, loucura, loucura! Uma mãe pobre receber R$600 para não deixar o filho passar fome? É uma loucura total! Meu Deus, o Brasil vai quebrar. Acho muito ineficiente. É a conversa de ontem, beleza, o Laércio, lá o prefeito da cidade de Senhor do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Perceberam o tamanho da violência dessa fala? Porque ela parte de uma ideia muito específica, a de que pessoas pobres estariam arquitetando maneiras para permanecerem pobres de propósito. Como se alguém dissesse: meu sonho de vida é sobreviver com R$600 por mês. Vamos trazer isso para a realidade, gente. O valor médio do Bolsa Família gira em torno de R$680 por família. Que atalho maravilhoso é esse que obriga alguém a continuar pobre? A fala do Luciano Huck transforma a pobreza numa escolha estratégica. E isso revela uma visão muito elitista do Brasil. Quer saber como? Eu sou a Vivian Mesquita e esse é o Agora Faz Sentido. Não esquece de seguir a gente, deixar seu like e vamos nessa. Para começar, o Bolsa Família não é caridade. Ele é o principal programa de transferência de renda do governo federal, criado em 2023 no governo Lula. O objetivo é garantir uma renda mínima para que famílias extremamente pobres consigam sobreviver. Quando eu digo extremamente pobres, é extremamente pobres mesmo. A pessoa levantar de manhã, não ter nada, dar meio-dia, não ter nada para comer. Famílias que muitas vezes precisam escolher entre comer, comprar o gás ou pagar o transporte. Hoje, o programa atende mais de 20 milhões de famílias brasileiras. 20 milhões. Isso significa cerca de 55 milhões de pessoas. É quase um quarto de todo o Brasil. E sabe por quê? Porque mais de 23% dos brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza, enquanto os 10% mais ricos ficam com 70% da riqueza nacional. Mas vejam que interessante os dados e números que, curiosamente, quem é contra o programa nunca menciona. Um levantamento da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, aponta que 61% dos brasileiros que estavam no programa em 2014 deixaram o Bolsa Família até o ano passado. Então, esse preconceito que tem contra o Bolsa... Primeiro, ninguém vive de Bolsa Família, tá? Digamos que você... entre 300 e 600 reais. Digamos que seja 600 reais. 600 reais dá 20 reais por dia. Ninguém consegue viver com 20 reais por dia. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que cada R$1 investido no Bolsa Família pode gerar até R$1,78 na economia. Porque pobre não pega dinheiro e manda para paraíso fiscal, não. Pobre compra comida, compra remédio, compra material escolar. O dinheiro volta para a padaria do bairro, para o mercado da esquina, para a farmácia da cidade. Bolsa Família, ele não paralisa a economia. Em muitos lugares, ele mantém a economia viva. O Banco Mundial e o Banco Internacional de Desenvolvimento reconhecem o Bolsa Família como referência global. Mas me conta uma coisa aí. Você prefere uma vida assim ou essa daqui? Pois é, segundo a lógica de que algumas pessoas criam atalhos para permanecer no programa de distribuição de renda por tempo indeterminado, uma mulher, por exemplo, olha para a sua situação econômica e logo pensa: quer saber? Vou colocar mais uma criança no mundo por R$50. Aliás, o trabalho de cuidado das mães brasileiras não é considerado trabalho, né? Era dia das mães trabalhando, a gente sempre em função, a minha mãe que cuidava. Se cuidar da casa, cuidar dos filhos. Esse é o argumento preferido de quem nunca pegou 2 ônibus lotados às 5 da manhã. O Bolsa Família faz as pessoas não quererem trabalhar. Então vamos aos fatos. O valor médio do Bolsa Família gira em torno de R$680 por família, não é por pessoa não. Então me explica, em que planeta alguém consegue viver confortavelmente com isso? Você conhece alguém largando emprego para viver com R$680? Porque eu conheço gente que gasta isso numa ida ao mercado. E aqui entra uma coisa importante. A maioria dos beneficiários trabalha na informalidade, com salários miseráveis,
sem estabilidade, sem direitos. Porque pobre no Brasil não é falta de esforço, é falta de oportunidade. E não é só de oportunidade de emprego, é oportunidade mínima de dignidade, comida, acesso a transporte, documentos, saúde razoável pelo menos, roupa, água para o banho. A ideia de que pobre tem filho por causa do Bolsa Família como atalho é tão preconceituosa que revela muito mais sobre a elite brasileira do que sobre os pobres. Porque existe aí uma fantasia de rico no Brasil de que pobreza é defeito moral, que pobre é pobre porque quer, porque é preguiçoso, porque não se esforça, porque faz filho demais. Só que os dados mostram justamente o contrário. Desde os anos 2000, a taxa de natalidade no Brasil caiu, inclusive entre famílias de baixa renda. Segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, entre 2003 e 2013, o número de filhos de até 14 anos caiu 10,7% no Brasil. E vejam só, no recorte das famílias 20% mais pobres do país, que recebem o Bolsa Família, a queda foi de 15,7%. Ou seja, o filho do Bolsa Família simplesmente não existe, minha gente. É uma invenção preconceituosa, uma lenda urbana de condomínio. Acho que isso aí deve ser coisa de bilionário, né? Recentemente, o empresário Ricardo Faria, o rei do ovo, reclamou que está difícil conseguir trabalhadores no Brasil por causa do Bolsa Família. Porque é isso que algumas pessoas querem dizer quando criticam o Bolsa Família. E sem perceber, elas entregam a lógica inteira. O que incomoda não é o auxílio. O que incomoda é o trabalhador ter o mínimo de escolha. Porque quando alguém tem zero renda, aceita qualquer salário, qualquer humilhação, qualquer condição. Agora, quando existe uma rede mínima de proteção, a pessoa pode dizer, esse trabalho não vale a pena. E isso apavora parte da elite brasileira. Agora, sabe o que é curioso? Ninguém fala dos atalhos eternos dos ricos, né? Isenção fiscal bilionária? Normal. Herança sem tributação justa? Normal. Empresário devendo imposto? Normal. Banco recebendo ajuda do governo? Normal. Opa, falando em banco, e as Olimpíadas do Domingão com o Hulk, hein? Will Olimpíadas é um game do Domingão junto com o Will Bank. O game começa no app do Will e continua no palco do Domingão. O Banco Central decretou hoje a liquidação do Will Bank, o banco digital do Master. Um banco digital concentrado no público de baixa renda. Normal, né? No Brasil, benefício para rico recebe nome bonito, incentivo. Benefício para pobre recebe nome feio, acomodação, dependência, atalho. Talvez a parte mais cruel desse pensamento seja imaginar que alguém prefira viver na insegurança permanente. Quem conhece pobreza de verdade sabe, ninguém quer depender de auxílio. As pessoas querem estabilidade, querem salário digno, querem futuro, querem poder sonhar. O Bolsa Família não substitui isso. Ele tenta impedir o colapso. Impede fome, impede abandono escolar, impede crianças passando necessidade extrema. Mas para entender isso, você precisa olhar para a pobreza como realidade social, não como defeito moral. Como se milhões de brasileiros não estivessem tentando sobreviver num país desigual, mas sim elaborando um golpe sofisticado para continuar pobre eternamente. Uma multidão, difícil até de contar. Eu cheguei aqui 1h da manhã. Qual que é a esperança? Consegui um emprego hoje, né? Todos em busca de mais de 6 mil vagas oferecidas por 120 empresas. Não como defeito moral, como se milhões de brasileiros não estivessem tentando sobreviver num país desigual, mas sim elaborando um golpe sofisticado para continuar pobre eternamente. Porque aparentemente existe aí uma legião de brasileiros dizendo assim, emprego melhor? Salário maior? Segurança financeira? Não, obrigado. Meu plano é permanecer pobre ad eterno. Se existe um atalho mágico para enriquecer, eu tenho quase certeza que esse atalho não termina em sobreviver com R$600 por mês. Agora faz sentido? Então comenta aqui sobre o Bolsa Família. A gente quer saber o que você já ouviu aí de tão absurdo. Conta aqui pra gente. Aproveite, acompanhe a gente por aqui, porque no próximo episódio vamos desmontar mais uma narrativa que repetiram tanto que muita gente começou a achar que era verdade.